Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Fora Belas, um podcast de empreendedoras para empreendedores, assim como vocês. Se o nosso conteúdo for relevante para vocês, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, as notificações. Hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, a Kátia Souto, que eu vou falar um pouquinho sobre ela. Inclusive, eu até trouxe uma cola, porque tem muito para falar sobre essa mulher. Ó, ela é mestre em educação pela Unesp, especialista em mídia na educação e educação à distância, professora de yoga, dona do estúdio Flor da Vida. Agora, Kátia, fala um pouquinho sobre você, se apresenta para nós. Olá, boa noite, como estão? Eu só vou te corrigir. Tá? Eu sou mestre em educação pela UMESP, Universidade Metodista de São Paulo. UMESP. Isso. Enfim, além disso, né? Além desses títulos, também sou especialista em educação, especialista em tecnologia, enfim, toda a minha trajetória profissional, ela vem da educação. Então, eu sou educadora, fiz magistério, trabalhei muitos anos como professora, atuei acho que em todos os segmentos, desde a educação infantil até a universidade. Então, e nesse meio tempo, nesse meio tempo, eu conheci o yoga, né? E aí o que a gente vai falar aqui é do empreendedorismo, né? Então, aí é a veia o veio que eu comecei a trilhar, que é o yoga. Então, nesse tempo aí. Ô, Kátia, quando você começou na área de educação? Com quantos anos? Olha só, eu comecei na área de educação muito jovem, gente. Eu comecei, não tão jovem, eu comecei com 18 anos. Antes de ser mãe? Antes de ser mãe. Você já era casada? Não, eu era solteira. Então, aos 18 anos, eu iniciei meu trabalho como professora. Olha. Professora da rede pública já. E desde então eu comecei a gostar desse universo. Porque até eu ser professora, eu vou confessar aqui, não era uma coisa que eu queria ser, né? Não era algo que eu gostaria de... Não era a sua primeira opção de amor? Não era a minha primeira opção, embora a minha primeira opção fosse ser professora de educação física, mas aí seria voltada para a área de educação física, né? A área do corpo, de educação física e tal. E então, o magistério para as crianças mesmo, a alfabetização e tudo mais, custou, né? Demorou um tanto de eu me sentir nessa profissão. Mas, assim, aos poucos eu fui ganhando esse gosto, né? E hoje em dia eu me percebo educadora nata. Eu acho que essa é a minha missão. Essa já foi sua primeira opção de trabalho? Já foi Ou direto. Você trabalhou com alguma coisa antes? Não, nunca trabalhei. Assim, sempre foi educadora. Em várias áreas dentro da educação. Mas só dentro da educação. Mas, para não dizer, teve uma área que eu trabalhei. Eu fui secretária de vendas por um ano, né? Não chegou a um ano, não. Fui secretária de vendas por uns 6 meses. Porém, essa empresa que eu secretariava, o setor de vendas, vendia máquinas eletrônicas. Não sei se você já viu isso na sua vida. Já viu máquina eletrônica antiga? Já. Aquela que tinha uma margarida que rodava, né, que rodava. Não é tão antiga quanto a máquina manual, mas é uma máquina eletrônica. E aí, o que acontecia? Os clientes que compravam essa máquina, eles precisavam de instrução. E eles, descobrindo que eu era professora, tinha feito magistério, falaram: Kátia, você não quer tentar? Porque a gente já botou tanta gente aqui para fazer isso e ninguém dá certo, a gente nunca consegue um instrutor. E eu comecei a trabalhar com essa instrução. Então, eu falo que, assim, a tecnologia, que depois foi veio um trabalho que eu desenvolvi por muito tempo, educação e tecnologia, ela
veio desde aí, né? Porque já na máquina eletrônica, e foi um sucesso o meu trabalho, né? Porque, e até algumas amigas, e eu tenho uns feedbacks dos meus alunos, que eles dizem que eu sou muito didática, eu sou uma pessoa que eu explico muito bem, que eu consigo recortar o assunto, sabe? E aí foi um sucesso. Então, sim, eu fui secretária de vendas, mas na sequência fui instrutora orientando esse uso das máquinas eletrônicas. Que não chega da a sair IBM, do ensino, né? Não chega a sair do ensino. Que está ali dentro, voltado para isso mesmo. Ô, Kátia, e como que foi essa fase sua? Você começou como educadora infantil, você trabalhar como educadora infantil. Isso. Como foi ser educadora infantil com o seu processo quando você começou a ser mãe, quando você teve ali seus filhos, como foi conciliar? Olha, não foi o trabalho com maternidade. Não foi um processo fácil, né? Não foi um processo fácil. Eu fui mãe mais velha para a maioria das pessoas, então eu fui mãe aos 27 anos, eu não falei a idade que eu tinha, fui né? aos 32. Quantos anos você tem, Kátia? Tá. Então, eu tenho... Se você não se importar em falar. Eu não me importo em falar, não. Hoje, eu tenho 57 anos e eu fui mãe aos 27. Então, assim... Tudo bem, os 32, 27 não é né, a gente já não está esperando mais, né? Já é uma gravidez que não é tão jovem. Da Valentina com 38. Então, aí isso que eu tô falando da Carolina, mas do Matheus, porque eu tenho 2 filhos, então do Matheus eu tive com 37. Quase ele, eu e você, então. Exatamente. Então, esse período aí, Carolina, Matheus, né? Foi um período bem difícil, mas eu nunca parei de trabalhar. Em nenhum momento você deu um tempo. Agora eu vou ser sua mãe. Não, nenhum momento. O trabalho, ele sempre esteve em mim como primeiro como uma necessidade, porque eu não tinha um amparo, né, financeiro dos meus pais, da minha família, que me sustentasse. Então, como eu não tinha essa situação, o estudo e o trabalho são as coisas que conseguem, pelo menos na minha vida, foi o que conseguiu me alavancar, né? Foi que eu consegui chegar onde eu tô hoje, que eu acredito que é bastante olhando para a Kátia do passado. É muito, né? É muito. Na verdade, nunca parou de estudar, de fazer. Exato. Então, eu acho que tudo que eu tenho hoje foi devido a estudo, trabalho e foco, né? Me manter ali focada no trabalho. Então, o trabalho nunca foi uma opção para mim parar de trabalhar. E eu conciliava, assim, como? Eu também não tinha meus pais perto, então não tinha ajuda de sogra, não tinha ajuda de pais, escola mesmo, né? A rede de apoio, né? A rede de apoio, né? Em alguns tempos que a gente tinha um pouco mais de condição babá, outro tempo... Outros eles foram para a escola, em alguns momentos eles ficavam às vezes sozinho, às vezes ia, né? Carol e Matheus foram muito para o laboratório de informática, trabalharam muito porque teve uma época, e pegou justamente essa época, que eu comecei a trabalhar com tecnologia e educação, e eu trabalhava em laboratórios de informática. Então, você vê que, é uma máquina eletrônica, laboratório de informática, você fala, mas que você é louca? Chegou na yoga como, né? Eu ia perguntar, onde saiu essa veia empreendedora em você, Kátia? Quando que ela surgiu? Quando ela surgiu, na verdade, para eu ser empreendedora na área de educação. Então, eu saí, não tanto assim da escola pública, né, pública, privada, universidades que eu já trabalhei, mas aí eu senti a necessidade de trabalhar com consultoria. Então, eu abri uma consultoria, uma primeira empresa, que sou eu mesma, né? Então, o seu primeiro empreendimento foi com consultoria. Foi uma consultoria. Olha, essa eu não sabia. Então, o primeiro empreendimento foi consultoria em educação e tecnologia. Olha! Que ali, educação e tecnologia tem mais de 12 anos de trabalho, muito mais, uns 15 anos de trabalho nessa área, né? Desde 2002 eu atuo. Então, a primeira consultoria mesmo foi olhando para a educação e dentro da área de educação, projetos, enfim.
Foi isso. Que legal. E daí, Kátia, você sempre cuidou da saúde, na verdade, né? Sempre foi de você se cuidar, né? Sempre. Então, lembra que eu queria ser professora de educação física, Eu né? ia perguntar, isso já veio lá no... Isso já vem desde sempre, né? E, Aham. e aí, eu fiz o meu mapa astral há muito pouco tempo. Aham. Muito pouco tempo que eu fiz. Eu sempre li horóscopo, acompanho, jogo uns tarô de vez em quando, acompanho também canais de tarô, mas eu fiz meu mapa astral o ano passado. E aí eu estava lendo meu mapa astral e eu percebi que o quanto eu sou física, assim, o quanto eu preciso desse trabalho corporal, o quanto eu preciso de praticar exercício. E no meu mapa astral, por conta de algumas quadraturas, conjunções, eu não vou saber direitinho te dizer, é indicado para mim, né, para que eu me centre, para que eu entenda o mundo ao meu redor, que eu me entenda também, é indicado yoga e é indicado meditação. Olha. E eu falei, olha só, veja bem como eu fui sendo encaminhada, né, pelas minhas percepções para isso. Então, eu sempre me cuidei, né? E aí eu vou contar uma peculiaridade aqui também, que é o seguinte, não sei se você vai lembrar, teve uma época aí que tinha uma ginástica da Jane Fonda. Não vai lembrar, não vai, você é nova para isso, nem nascida. Aí, o que acontecia? A gente dançava, chamava, eu não vou lembrar agora o nome dessa ginástica. Você vê que o nome é velho, que eu tô falando ginástica, né? Hoje em dia todo mundo fala o quê? Treino e tal. Antigamente era ginástica. Era ginástica. Né? É isso mesmo. Isso. A minha mãe fazia ginástica. Isso, exatamente. Hoje em dia a gente treina. Agora a gente treina. E aí, nesse momento, nessa época se chamava ginástica aeróbica, você vai lembrar. Uma que pulava, levava os pés lá em cima. Agora eu sei o que é. Você sabe o que é? Sei. É essa. Pois é. Eu praticava com afinco. Tanto afinco que a minha professora ficou grávida. Você veja como veio. E aí hoje agora, eu entendo o quanto professor eu sou. Sabe, o quanto educador eu sou, o quanto está dentro de mim e na minha trajetória ser professora. Isso demorou para eu encontrar, né? Mas hoje eu encontrei. Então, hoje eu digo que é a minha missão. Educar é uma missão para mim. É muito você, na verdade, né? E aí, o que aconteceu? A minha professora ficou grávida. A minha professora da pulação lá, da aeróbica. Você foi dar aula no lugar dela? Ela me chamou. Ela me chamou para dar aula no lugar dela e eu substituí a professora por naquela época era 3 meses ainda. Eu substituí a professora por 3 meses. E essa época você já praticava yoga ou não? Quando a yoga chegou em você? Em 2011. Né? Em 2011, aí no momento onde eu estava no auge do estresse de toda a minha vida pessoal, os filhos, o trabalho, o casamento. Você ainda era casada, ainda estava casada? Ainda estava casada. E aí a yoga chegou, né? Como uma busca mesmo para alguma coisa que eu sentia que não ia bem, né? E chegou porque tudo que é físico, corporal, eu vou lá e vejo como é que faz, entendeu? Então, tem dança, tem uma musiquinha, tem alguma coisa que eu vou fazer com o meu corpo, eu vou lá olhar o que tem para fazer. Porque, com certeza, eu posso não gostar, mas eu vou dar conta ali naquele primeiro momento. Então, eu me matriculei numa academia, justamente para ver se eu conseguia desestressar, tirar um pouco da situação que eu estava vivendo. E na academia tinha yoga. E aí eu fui testar, né? Como do mesmo jeito que eu testava lá o fit dance, a dança, na época não era fit dance, acho que era zumba. Sim. Mas zumba tem hoje, tem até agora. Mas o zumba era um boom muito grande, isso. Né? Então tinha zumba e tal. E o yoga veio. Né? A prática veio. E ela me tomou como e eu percebi o quanto eu ficava
mais centrada, o quanto eu conseguia olhar mais para mim mesma, o tempo, eu sentia que o tempo que eu tinha para mim, específico, exclusivo, era quando eu praticava yoga. Olha. Porque no demais no restante da rotina da minha vida, não tinha tempo para mim. Uhum. Né? E vocês não sentiam isso com outros exercícios que você já praticava? Não, com outros e exercícios tinha feito? Não, com nenhum outro eu sentia isso. Gostava, ainda gosto. Mas não te dava o mesmo prazer e relaxamento que a yoga? Essa questão de olhar para mim, não. Olha. Não dava. É o achar o que te satisfaz, em relação a... Isso, e eu acho que daí, quando a gente vai... Eu sempre fui uma pessoa muito observadora. Eu sou uma pessoa muito observadora. Mas não só das outras pessoas, do universo, do que está em volta de mim, mas de mim mesma. Sim. Então, eu faço terapia já há algum tempo, não faço contínuo, mas já tive um tempo, 2 anos e meio fazendo direto, e às vezes eu volto ali, uns 6 meses e tal, só para dar uma acertada, uma balanceada. Eu brinco que terapia é vida, né? Terapia é vida. Façam terapia. E o que acontece? Geralmente é uma observação que eles me trazem. Eles falam, nossa, mas você você se percebe muito, né? Então, assim, já tem muito caminho andado. Então, eu acho que essa questão de me perceber, com as práticas do yoga, elas se ressaltaram. Essa percepção minha, esses momentos que eu tenho mais para mim, né? E eu acho que isso foi me chamando a atenção, porque é uma necessidade minha mesmo, talvez uma característica pessoal minha. E aí o yoga chegou em 2011 na minha vida, como praticante. E aí você não largou mais de praticar? Nunca mais. E quando veio aquela veinha assim, vou trabalhar com isso, é o que eu quero dar aula, quero levar isso para outras pessoas. Em 2015 essa vontade apareceu. Eu morava aqui na Moca e praticava aqui na Moca também. Posso falar o nome do estúdio? Pode. Da professora? Então, eu praticava com a Renata Migali, uma professora ela é incrível. maravilhosa, pode mandar beijo para quem você quiser. Um beijo, Renata. E também, posso falar da minha professora da academia? Pode. Então, é a Larissa Ananda, também incrível, maravilhosa, minha primeira professora de yoga. Um grande beijo para as duas. E aí, em 2015, o que acontece? Tem me dado muita vontade, então eu gostava muito da aula da Renata, então eu já vinha lá de 2011 com aquela aula da academia, e aí entrei para um estúdio, e o estúdio, ele tem uma atmosfera e um trabalho diferenciado, né? Não vou aqui falar nada de forma nenhuma, porque o trabalho da academia mas são aulas diferentes. Porque ali você está voltada especificamente para aquela prática. Exatamente. E aí me surgiu, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer, isso daqui tá, né? Fala muito comigo. Mas aí em 2015 eu tive uma outra situação, uma situação familiar, que a minha mãe adoeceu, e então foi um ano que eu passei ali cuidando da minha mãe, enfim, então eu não tive condição de fazer esse investimento, né? De estudar e de investir nessa formação. Entendi. Que geralmente são formações caras, né? Não é um investimento assim. Então, muito na verdade, acessível. você teve aquele desejo, ele nasceu, mas você precisou dar uns passinhos para trás. Sim. Que é o que acontece com muito empreendedor, né? Às vezes a gente tem aquela vontade, a gente planeja, vai sair do papel, mas acontece alguma coisa, a gente precisa dar uns passinhos para trás de novo, recalcular a rota, esperar, respirar. É isso. E ir novamente. Para qualquer projeto que você tenha na sua vida, né? Então, Mas o do empreender. Mas o do empreender, principalmente, é algo que é necessário. A gente ressalta muito, porque esse foi um dos motivos, assim, em relação a gente criar o canal. Porque a gente conversava muito com as meninas. Que hoje tudo que a gente vê na internet, as pessoas falam, monta, é fácil. Compra esse curso aqui, faz isso. Vai, que em 1 mês, 2... Gente, não é. Não é. Não é. E tá aí um exemplo, né? Você tava ali, você teve um imprevisto. Isso. E se você for contar, você já vinha com uma história, uma carreira consolidada. Exato.
Você já tinha um financeiro organizado seu Isso. pessoal, porque você já... Sim. Seus filhos já eram grandes, então se Sim. você for contar, você já tinha muita coisa andando. E mesmo assim, você precisou pensar, parar e recalcular a rota de novo. Exatamente. E a gente faz isso no decorrer de muito tempo enquanto está empreendendo, né? Exato. Muitas vezes. O tempo inteiro a gente vai Aí corrigindo essa isso. rota, né? Aí você cuidou da sua mãe em 2015. Isso. E aí foi 2015, 2016 Uhum. também foi, né, a gente Precisou tirar esse tempo. E aí, pronto, aí dispersa, né? Então, até porque eu acho que foi bom você ter trazido isso. Como a gente está consolidada numa carreira, né? Então, nesta época, eu estava muito consolidada nessa carreira. Sabe? Na minha carreira como educadora. Sim. Muito consolidada. Então, nessa época, eu era consultora, eu trabalhava em 2 universidades, inclusive para a Univesp. Então, assim, tinha currículo, as pessoas me chamavam, né, para fazer palestras, para ministrar cursos. E aí você para um pouco para pensar nesse lado empreendedor, assim, do nada, né? Do nada eu vou empreender em yoga. Talvez monte um estúdio, talvez não monte, talvez dê aulas. É o sonho e o desejo que corre ali dentro. Né? Se você parar e pensar assim, eu acho que a grande maioria que estava perto de você dizia, Kátia, você tá louca, né? Então. Porque você tá tudo certo, tudo andando. Como assim? Mas eu acho que é o desejo do que você querer fazer algo que te faça feliz e que te traga aquele negócio. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, foi esse ponto aí, e é isso que eu queria te dizer. Aí esfria, né? Esfria, né? O café. Esfriou o café, você não bebe mais ele, né? Não, café você bebe quente. Se você perder o time do café quente, você não consegue mais. Então, esfriou essa vontade e se passou. Em 2019, eu de novo estava numa situação pessoal, porque aí esfria, e também eu comecei a praticar em casa, não estou falando nenhum problema da prática, mas pratiquei em casa. 2019, 2018, 2019 foram anos que eu trabalhei muito, né, muito, né, porque como eu estava consolidada, então tem muito trabalho, né? Exatamente. Você está consolidado, você tem mais trabalho do que você precisa. É aquela época que você começa a chamar alguém para trabalhar com você, ou você indica pessoas, porque você já não consegue mais abarcar tudo. Então, 2018, 2019 foi essa época. Pratiquei pouco exercício físico, pratiquei pouco yoga, era naquele tempo que dava. E aí eu percebi também que eu estava ficando, aí o corpo vai mostrando que está doente, né? Então lá em 2011, por exemplo, eu tive, o corpo mostrou também que tinha doença, né? Então eu tinha dor crônica no pescoço, estava toda hora com contenção, né, na cervical, tinha alergias que eu não sabia de onde vinha. Era teu corpo gritando. Então, é o corpo gritando, né? Em 2019, a mesma coisa, um sobrepeso, né? Que eu nunca tive em nenhum momento, nem quando eu estava grávida. Eu ia dizer, não imagino. Não imagina. Então, sobrepeso, também é outra coisa, não é isso, é que para minha estrutura, para minha estrutura de vida, o sobrepeso me chama atenção. E você sempre foi ativa, na verdade, né? Então não é uma questão do sobrepeso em si, pelo peso. Para mim, porque cada um tem que olhar dentro da sua história, dentro da sua trajetória, dentro daquilo que te deixa bem. Então é isso que você tem que olhar. Você tem que olhar para você. O que está te incomodando? Então é por isso que eu trouxe essa questão do sobrepeso. Porque para mim é um incômodo, porque não faz parte, não sou eu. Na minha concepção, né? Além de uma dor da coluna que não acabava nunca, enfim, toda essa situação. Então eu olhei e falei, bom, tá faltando alguma coisa aí, né? E era o quê? Era exercício físico, era descanso, era relaxar a mente, né? Era excesso de trabalho. E aí, em 2019, no final do ano, eu fui procurar a formação em yoga. Falei, eu acho que talvez eu pudesse resgatar. Porque esse tipo de trabalho
esse tipo de vida não vai manter a minha saúde, a minha boa saúde por muito tempo. Ela já não está boa, né? Entrou também uma fase de pré-diabetes. Então, eu olhei para isso e falei, não, né, se eu não mudar aqui agora, eu não quero. Então, esse tipo de trabalho eu preciso trocar. Isso aí tem que acontecer de uma forma diferente. E aí eu fiquei pensando que talvez esse trabalho que ia me centrar, me trazer calma, enfim, ele fosse o yoga. Então, em 2019, eu fui olhar o curso. Pode falar também, né? Na escola Prithvi, do ABC, em Santo André, que tem professores maravilhosas também. Beijo no coração de vocês. E fiz todo lá o orçamento, falei, tá, em 2020 eu vou começar. Veio, né? Veio aí um tempo pra gente parar e pensar obrigatoriamente na vida, né? E aí veio pandemia, e aí nesse tempo de 2020 foi um tempo de, acho que reorganização para a grande maioria das pessoas, né? E como foi para você, tipo assim, em 2019, pensou, não, realmente eu preciso voltar, não tô bem, meu corpo não tá bem, preciso fazer o exercício, e deu aquele estralo, então eu vou fazer isso. E daí caiu a pandemia em cima de você. Como foi lidar com isso tudo? Foi um momento bem difícil. Ressaltando algo muito importante, que a Kátia é uma pessoa que viaja muito. Eu não consigo acompanhar onde essa pessoa está, tá? Eu tento, tanto que eu mandei mensagem pra ela, Kátia, você tá onde? Assim, só pra gente saber se nós podemos conversar. Você sempre gostou de viajar muito, Kátia? Sempre foi de você ou surgiu depois de um tempo? Vou ressaltar que eu não viajo tanto quanto eu queria. Queria mais, né? Não, a gente sempre quer mais, mas ela viaja muito. Não viajo tanto quanto eu queria, mas assim, vivo. Né? Então, porque eu acho que é nesse processo que eu tô agora, né? Que eu entrei lá em 2019 de olhar para o que eu estava acontecendo e para aquilo que eu precisava mudar. E agora eu tô meio que com esse processo implantado, que é o processo de viver. Né? De viver, de aproveitar as oportunidades que eu tenho, de cuidar de mim da melhor forma que eu consigo, né? De me mimar, de me proporcionar aquilo que eu acho que vai me dar prazer, experiência. Eu vou lembrar de uma coisa que você falava pra mim quando você ia lá em casa, e eu tava de neném recém-nascida, lembra? Sim. Que um dia a gente ficou horas pra fazer sua unha, e o Rafa nanando a neném, não sei se você lembra disso. Lembro. E daí você dizia bem assim, vai passar, os meus tão grandes, passa, a gente consegue. É isso, passa. Você vai viajar, tudo vai acontecer, calma. Exato, então você tem que entender em que ponto você tá. Né? Em que ponto da sua vida você está. E aí vem uma questão muito importante hoje, que é a comparação. Você tem que entender o ponto da sua vida que você está. Exato. Você sempre falava nesse tom de voz para mim, Alessandra, você tem que entender o ponto da sua vida que você está. Todo momento da vida, ela está em um ponto. Porque você é a pessoa mais resolvida que eu conheço, a que mais se conhece, a que mais, tipo assim, eu falo e... Eu lembro. Então, é isso. E aí, o que é... E essa comparação, então, quando a gente sai da gente... Por isso que eu penso que é muito importante para mim, e eu entendo que hoje, na prática, com os meus alunos de yoga, né, o quanto que é importante você olhar para você e saber o seu ponto, porque se você compara com a outra pessoa, você não vai conseguir, não tem como você conseguir chegar e nem entender qual foi a trajetória que essa pessoa teve, né? O que ela trilhou para ela chegar naquele ponto que ela está. E assim, e se para aquela pessoa faz sentido também viver a vida que você vive. Do mesmo jeito que você tem que entender que se faz sentido para você viver a vida do outro. Então, a comparação, ela te tira do lugar mais importante que você tem, né? Que é dentro de você, que é você mesma, que é se conhecer. Então, quando você começa a se comparar, a gente se compara? A gente se compara. Claro que a gente se compara. A gente olha, mas esse negócio... A gente tem muito... Hoje a rede social, né? A gente tem muita
eu perdi a palavra, mas a gente tem muito material para comparar, né? Sim. Então, a gente tem material para comparar toda a nossa vida. Tanto a gente, quanto a nossa casa, quanto nossos bens, quanto o que a gente faz. Mas esse é um ponto que é importante. E aí, voltando ao que você perguntou lá da pandemia, principalmente, né? Porque mas assim, eu acho que tava eu e meus 2 filhos em casa, eu acho que a gente passou muito bem por esse processo. Os 2 moravam com você? Sim, a gente se apoiou bem, né? Eu acho que tinha hora que cada um dava ali um trabalho maior, né? Mas, assim, eu acho que a gente passou bem por esse processo. A gente soube entender o que estava acontecendo, o que a gente precisava fazer. Claro que eu sei que talvez para mim, como provedora, né? Porque daí, agora eu sou separada, então eu sou provedora, né? Da minha casa, da minha você vida. Já estava separada? Já, eu me separei em 2011. Lá em 2011... Ah, tá, no seu primeiro... Tá. Isso. Eu já tinha me separado. Então, eu acho que tem uma carga maior pra gente. Sim. Né? Você não tem com quem dividir, né? Não. Só você. E você tem que acolher, você tem que estar mais tranquilo, você tem que tranquilizar os filhos, né? Então, essa carga da mãe, essa carga emocional de ser mãe, ela é uma carga que agrega, né? É sempre um pouquinho mais. Né? Eu estava com uma cliente discutindo sobre isso no salão esses dias, e daí ela estava falando bem sobre isso, que o filho dela estava lá com 21 anos, não conseguia arrumar um trabalho, e que o pai não pagava mais pensão, porque ele já era maior de idade, e que ela mantinha tudo. Daí ela falou, Alessandra, a gente é mãe, você não vai deixar sem nada, você vai continuar provendo o filho. Sim. E o pai simplesmente, ele não quer saber, tipo assim, a maior de idade, como? Que você deixa, você não deixa. Daí e isso me pegou, eu peguei pensando muito, porque realmente, se o pai e a mãe são casados, todo mundo continua sustentando ali, eles indiferente à idade que tenha, né? E a carga fica para a mãe. Tem legislação, tem que ver, né, se essa pessoa está estudando. Não entrei muito sobre isso. Mas, mas eu fiquei pensando muito no que ela falou. A carga feminina é uma carga grande. É uma carga... É uma carga maior, é toda a casa, é toda a orientação, e ainda se você sozinha, você está provendo financeiramente aquele lugar. A pandemia foi uma época onde a gente ficou com medo de perder emprego, né? Muita gente perdeu. Muita gente perdeu, além de perder a vida também. Então, sim. Foi um momento difícil, mas a gente conseguiu se apoiar e eu acho que a gente conseguiu passar bem. E aí, para mim, que sou analítica, para mim, que sou a pessoa analítica, eu acho que me ajudou muito a pensar em toda, nessa minha vida. E aí... Voltei para a prática, fiquei lá os 5 primeiros meses da pandemia em casa, sedentária, chorando, achando que a vida estava perdida. E, bom, depois fui voltando, né? Você tem uma hora que você tem que falar, não, acorda, que não é bem assim. Então, essas análises, as coisas também que eu fui ouvindo de amigos, da internet, e aí foi me ajudando. E aí voltei para fazer exercício online em casa, tanto que eu adoro fazer exercício em casa hoje em dia. Eu me descobri várias coisas que eu descobri na pandemia. Uma delas é que eu gosto de fazer coisas na minha casa. Você conheceu mais sobre a Kátia? Conheci mais sobre a Kátia. Outras coisas que você nem imaginava. Isso, uma coisa que eu descobri na pandemia... Se perguntasse pra você antes da pandemia, Kátia, você faz exercício em casa? Eu ia falar jamais. Não, sempre fiz, tá? Exercício sozinha em casa? Sempre. Então, eu morava em prédio, geralmente tinha academia no prédio. Ah, não, mas dentro de casa ali no quarto? Não, no quarto ali. Não, isso tá. Não. Mas eu tinha Isso é da nova Kátia. Esse é da nova Kátia. Outra coisa que é da nova Kátia é cozinhar também. Eu sempre cozinhei, mas não era assim aquela... Com aquele amor. Isso. Pela cozinha. E aí a pandemia me trouxe aí. A nova Kátia trouxe coisas. Esse amor pela cozinha. Hoje em dia, o tempo que eu tenho para cozinhar, eu acho que é um privilégio, né? Tu gosta mesmo. Agora eu gosto. Olha, cozinha muito bom. Eu amo cozinhar. Sempre gostei, assim, pra mim é minha paixão. Você sempre me falou também. Amo.
Então é isso. Nesse ponto aí, voltando nesse ponto que você me perguntou, foi difícil, mas eu acho que foi um ponto, foi muito importante para mim, para eu perceber o que eu consegui ganhar também, né? Da pandemia, disciplina, tal, para cuidar de mim, esse olhar em me manter saudável. Porque na pandemia, quem conseguiu fazer alguma coisa precisava ser muito disciplinado. Né? Porque foi muito difícil mesmo. E aí o yoga veio de novo, e veio aí, eu falei, bom, deixa eu ver se eu tenho aquele curso lá, sério, porque aí a gente vai vendo, e tem bastante coisa online, né? Porque aí é isso, a gente também começou a ver, tá, tudo bem, se a gente for ficar aqui, sei lá, o resto da vida, a gente vai ter que começar a inventar uma nova opção. Né? Outras opções. E aí eu fui ver e tinha o meu curso, esse curso de formação em yoga online. Olha. Né? E aí eu comecei esse curso em 2021. E então 2021 foi o ano que eu fiz a minha formação em yoga. Então, hoje, né? Em 2011 eu era consolidada, e eu ainda me mantenho consolidada na área de educação, né? Eu ainda tenho um vínculo com uma instituição e dou aula na pós-graduação, mas eu não sou tão consolidada como professora de yoga, né? E aí eu fui entender esse universo. Eu poderia ter feito o curso de formação de yoga, que, aliás, eu indico para quem quiser trabalhar o autoconhecimento, quem quiser aprofundar em práticas milenares, quem quiser trazer esse olhar para si, trazer essa prática de meditação também para a sua vida, é aconselhável, né? Porque quanto mais você se conhece, quanto mais você conhece também o mundo, melhor você age nele. Mas, como eu já disse que eu tenho a missão educadora, então o que aconteceu? Eu olhei para aquilo e falei, não, é um pouco mais do que só do que me conhecer e tal, e conhecer e aprofundar. E aí eu olhei e disse, não, eu quero sim dar aulas, né? Aí você foi trabalhar em estúdio? Não. De professora? Aí o que aconteceu? Na pandemia, eu tinha me inscrito lá no início, em fevereiro, eu me inscrevi na academia, que a gente não fez aí eu lá em 2019 eu não fiz a minha avaliação, eu falei, nossa, minha vida tá como? Né? Fiz a inscrição para academia. Sim. Certo. O que aconteceu? Veio a pandemia e fechou tudo. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei lá parada e um professor da academia, vou falar também o nome dele, estou falando o nome, estou fazendo o nome de todo mundo. O Diego Gutierrez, personal, maravilhoso também. Beijo no coração, Diego. Nós queremos um personal maravilhoso para conversarmos aqui, que a Maria é então muito vem, legal. Diego, vem, Isso, Diego. manda o Diego vir falar com nós. Vou mandar. Diego vem aqui pro For Belas para você contar a sua história também. Então, Diego começou a fazer aulas pelo YouTube e pelo Instagram. E aí ele mandou, como tinha um grupinho da academia, eles mandaram, falaram, olha, nossos professores vão começar a filmar, não sei o quê, vocês não ficarem parados, babá. Aí eu falei, vou tentar, né, a aula do Diego. E aí coloquei lá, participei da primeira aula, amei a aula dele, e de lá, então, ficamos. E dali, depois daquelas aulas gratuitas, ele também fez alguns pacotes online de acompanhamento. E eu comecei, então, 2020, 2021, eu trabalhei direto com ele. 2021, trabalhamos direto, online, nessa aula remota. Aula remota. E aí ele sabia que eu estava fazendo yoga, gostando muito e tal, aí abriu a academia, aí ele começou a gente começou a fazer um trabalho de personal e eu ia lá na academia. E ele sabia que eu estava fazendo o curso, falou, ai, Catinha, eu quero você aqui, que ele era coordenador da academia, eu quero você daqui dando aula de yoga. E eu falei, mas eu não sei se eu vou conseguir assim que eu sair, né, e tal. E então, assim, em janeiro de 2022, não tinha nem recebido o diploma ainda.
Aí ele falou... Era o estágio Era o meu obrigatório. estágio, isso, meu estágio obrigatório. E aí... Só para deixar bem claro, Diego, não é que você foi trabalhar isso, sem diploma. exato. Aí Diego falou, Kátia, acabou que eu fiquei sem a professora da manhã, do yoga, e aí tem que ser agora. Eu falei, bom, tudo bem, mas eu recebi o diploma em fevereiro. Sim, Então, foi pouquinho tempo. não foi realmente nada, só a aula foi obrigatória. um estágio, exatamente. E eu falei, bom, você vai confiar em mim? Se você está confiando em mim, eu tenho que confiar, né, em você. E aí fui, né? Fui achando assim, ai, não vai dar certo, não vou dar conta e tal. E comecei. Primeira aula tinha 5 alunas e quando acabou a aula, elas me aplaudiram. E aí eu falei, nossa, que incrível. E aí eu falei, o que será que eu fiz, né? Para que elas me aplaudissem. Uhum. E eu falei, não, e me abraçaram, E agradeceram. você perguntou Eu elas falei, acharam da primeira aula? Ai, todo mundo adorou nossa aula, ótimo. E ele falou, olha, Kátia, o feedback tá maravilhoso e tal. E assim foi. Então, eu cheguei a ter 14 alunas na aula, né? Olha! Tinha um espaço grande, tinha 14 alunos, então, e eram frequentes, assim, elas não faltavam, e adoravam, e aí tinha esse ritual de bater palma para mim, de me abraçar, e gente que vinha na primeira aula e falava, nossa, que incrível, eu falei, gente, então eu comecei a fazer esse trabalho de me perceber, então, como professora de yoga, e percebi, então, que eu tenho alguma coisa para levar, né? Sim. Esse trabalho com o yoga, ele tem algo mais, ele tem muito de mim, ele tem muito da Kátia educadora, mas eu tenho algo que toca as pessoas. Porque assim, na verdade, eu acho que além de você ser como educador, principalmente essa área que pega ali yoga, essa área de educação Bem-estar, física, né? e bem-estar e tudo mais, ela agrega algo a mais à pessoa, né? Você tá Exato. levando algo, assim. Exato. Quando você pensou em montar algo relacionado a yoga, começar a dar aula e tudo mais, o que você pensava em relação ao seu aluno, o que você estava levando para ele, assim, tipo assim, como ia ser isso? Além de você, Kátia, como você ia se sentir, o que o seu aluno ia estar recebendo? Isso foi uma preocupação minha, sabe? Uhum. Um ótimo questionamento. Isso foi bem uma preocupação minha. Daí, como a gente vem da área de educação, a gente tem a mania do planejamento, né? Exatamente. Então, assim, a mania não, é a necessidade, né? Do planejamento. E aí eu falava, gente, mas como é que planeja isso, né? O que eu vou levar? Uhum. Então, a minha aula é bem próxima das aulas que eu tinha na minha formação, das professoras que eu tinha, que traz uma interiorização, que busca também um caminho para a conexão com a espiritualidade, que eu acho bem importante, né? Porque a gente olha para a gente, mas eu entendo que a gente tem algo maior, né? Existe algo maior que conecta todo mundo aqui, né? Enfim. E aí, na minha metodologia, né? No planejamento que eu faço, eu percebo que eu percebi, pelo menos eu senti que eu precisava levar isso para os meus alunos, né? Então, ele precisava sair de lá, primeiro que o yoga não é só o trabalho físico. Ele é muito mais o trabalho mental, né? E emocional do autoconhecimento do que o trabalho físico só, né? Então, o yoga, ele nasceu como meditação, né? Então, a base da yoga é a meditação. É o olhar para si. Depois vieram as posturas, né, físicas, agregadas a esse momento onde você traz atenção plena para o que você está fazendo, né? Traz o que hoje em dia é muito divulgado do mindfulness, né? Então, você trazer atenção plena para a sua vida presente, para o que você está fazendo naquele momento atual. E isso é uma base meditativa.
Você tem muitos alunos que te procuram que não conseguem, por exemplo, praticar outro tipo de exercício, uma academia e tudo mais, e que consegue ficar ali no yoga, que se encontra dentro do yoga como um método de exercício mesmo. Esse é o meu exercício que eu me achei, me encontrei. Tenho, e assim, eu vou dizer para você, geralmente o yoga, o público do yoga é um público que é simpatizante. Ele gosta dessa calmaria. Porque, assim, é muito mais comum a gente ouvir as pessoas dizerem: ah, não, mas eu não vou dar conta de ficar quietinha. Ah, mas eu não consigo relaxar nesse ponto. Ah, mas talvez eu não consiga, eu acho que não é suficiente só o alongamento. Né? Entendi. Então, é muito mais... Eu encontro no meu dia a dia mais pessoas que não se acham aptas à prática do yoga do que as pessoas que se acham aptas, né? Então, a gente recebe... O público que vem é um público que já tem ali alguma inclinação e já entendeu também que precisa parar a mente em algum momento, que precisa olhar para si, que precisa trabalhar esse relaxamento da mente, esse relaxamento das suas emoções, entende? Entendi. E daí você começou, então, dando aula, ajudando esse seu Aí eu professor. fui nesse... Como você chegou de novo no seu empreendimento? No meu empreendimento. Então, verdade. É A gente ainda foi falar... Estúdio Flor da Vida. Flor da Vida. Então tá, então tem um problema aí, que é estúdio A Flor da Vida. A Flor da Vida. Isso. Estúdio Então A Flor da esse Vida. A é bem importante, porque se você for jogar na internet para buscar, existe um outro que chama só Flor da Vida. Mas a gente vai depois deixar também no final a rede social certinha ali embaixo, é só clicar. Então é estúdio A Flor da Vida. Tá. Exato. Daí, como eu cheguei? Porque assim, eu fui para academia porque eu precisava fazer o estágio. Isso é verdade. Isso é uma verdade. Eu falei, mas é que todo curso você precisa de um estágio. Então, você precisa. Então, eu falei, onde que eu vou aprender a dar aula? Dando aula, né? Então, ali, eu passei 1 ano e meio na academia, então foi o tempo que eu passei para se conectar com pessoas também, né? Ver como vai aprender ser, essa prática, porque Uhum. você trabalhar com a instrução do yoga demanda uma série, é um conjunto ali de ações que não estavam na minha prática. Então, eu preciso orientar a prática física, eu preciso falar o tempo todo no sentido de que eu oriento, eu narro o movimento. Então, esse movimento precisa ser bem claro na minha cabeça. Existe uma sequência, então, existe uma sequência que você traz nas aulas que são meio que obrigatórias, né? Que você traga. Então, você tem alguns exercícios como extensão, como torções, como a parte respiratória, que são os pranayamas, que você precisa deixar. Isso faz parte da aula que você entrega. Além de você trazer o seu jeito, né? Como eu estava dizendo. Então, na minha metodologia, eu trago sempre um momento de presença inicial, que é um momento de centração. As minhas aulas têm temas. Então, a gente, ao longo dessa aula, a gente traz reflexões, a gente traz esse tema para reflexão, para que a pessoa leve para casa. Porque é isso. O que ele vai levar? Sim. Né? O que o aluno sai daqui, ele precisa levar alguma reflexão, ele precisa levar algo que reverbere dentro dele, né? Da mente dele, das emoções dele. Então, a minha aula tem tema. E dentro desse tema, eu organizo essa sequência de asanas, né? Que são posturas. Depois tem sempre tem um momento de Yoga Nidra. Todas as aulas têm Yoga Nidra, que é aquele relaxamento final, aquele relaxamento que você vai relaxando parte por parte do seu corpo. Em toda aula eu trago. E geralmente esse momento é o momento que as pessoas se conectam, é o momento que as pessoas trazem como um ponto alto da aula. É onde elas têm a possibilidade de estar ali em um relaxamento um pouco mais intenso, um pouco mais, uma interiorização um pouco maior.
que talvez para muitas pessoas sejam o único tempo que ela tem para ficar com ela mesma. Momento seu com você Só mesmo. Pode ser. Assim Adorei. como a caixa do passado teve, talvez seja o único momento que ela tenha. Acho que eu quero experimentar. Eu acho que você deve ir. Está super convidado, já te convidei várias vezes, aliás. Vamos E achar aí- um tempo. A partir de Vamos. fevereiro temos escola. Isso, aí a gente vai ter um horáriozinho. E então essa é a dinâmica das aulas que eu ofereço, né? E como está sendo hoje, Kátia, lidar com o estúdio, com o trabalho e empreender? Como foi para você? Foi como você imaginava? Foi dentro da sua expectativa? Qual foram as grandes dificuldades? Qual foram as grandes vitórias nesse seu tempo de empreendedora no ramo da yoga? Isso, então tem 2 anos esse tempo, né? Uhum. Então um tempo muito curto, né? É um bebê, né? É um não, o bebezinho, ele tá aqui no meu colo. Recém-nascido. Exatamente. E o que acontece? Eu sempre digo até para as minhas amigas, o mais difícil, né, para quem eu converso muito, o mais difícil para mim é justamente empreender. Porque, assim, no final das contas, eu percebi que eu sou uma educadora mesmo. Eu tenho todas as ferramentas que eu preciso para ser uma boa educadora. Então, obviamente, eu ia ser uma boa professora de yoga. Tá de você ensinar, Porque na verdade, tá em pegar. mim, né? Então, as ferramentas que eu preciso para ensinar e para me manter atualizada, para buscar atualização na área, enfim, para me jogar no negócio, eu tenho, porque isso já veio, eu já construí antes. Agora, o empreendedorismo eu não tinha construído nada, né? Então, assim, talvez eu tenha sido, assim, bem louca mesmo, do tipo que você falou, é a doida. Ela do nada surgiu aqui e falou, vou criar esse estúdio. E aí foi, o que eu preciso fazer? E começou a fazer do nada. Então, assim, eu não vou dizer para você que eu acompanhei, Que eu fiz um planejamento. que eu fiz um planejamento. Tá errado, tá? Tá tudo errado. Aí, segundo, né? Tem especialista para isso, mas eu não fiz planejamento, não vi. Na própria área do yoga, é muito difícil você encontrar. Você encontra muitos cursos de como dar aula, mas você encontrar como empreender. Como você viver de yoga É que, na verdade, as pessoas não ensinam a receita do bolo, que foi Não. o que a gente falou. Hoje, tudo que você pegar, se você comprar todos esses cursos, não. Compre o Sim. curso, faça, é muito fácil, Uhum. você vai conseguir. Isso. E não é só no nicho da yoga, são todos os nichos, né? Qualquer Sim. curso hoje que você compre, é tudo muito fácil. Sim. Então, eu acho que, assim... Mas é muito bom empreender, né? É muito maravilhoso. bom. Pra mim tem sido assim. Eu e é amo. isso, porque é um desafio, né? Você tem que ir buscar o conhecimento que você precisa. Você precisa ir buscar, então como é que ganha E dinheiro hoje com tem muito, isso? né? Tem a internet, tem o Sebrae, Isso, tem pessoas isso. para dar orientação. Sim. E aí eu busquei um curso na internet mesmo, Olha aí, ó. né? Busquei um curso que tinha esse título, da Bianca Vita. Eu não sei se ela ainda está com esse curso agora, mas também tem umas outras pessoas que trilham esse caminho. E foi bom para mim. Assim, ouvir dela, uma pessoa que já está no mercado há um certo tempo, e ouvir o que ela fez, quais foram as E estratégias. ela é da área de yoga. Ela é de yoga. E foi muito importante para eu pensar nas minhas, né? E é isso. Então, assim, eu pensei primeiro no nome, porque daí, para mim, eu acho que, tipo, ele tinha que nascer com um nome nessa criança. Então, a criança já estava lá gestada. Você começou... Aí você falou um nome, então. Primeiro, eu comecei pelo nome. Né, pelo nome, e eu procurei, observando o que tinha no mercado, eu falei, bom, eu vou procurar começar o mais organizadinha possível, então que já tenha um logo, que já tenha uma cara mais profissional, porque como eu não tenho consolidação, né, eu não tenho tempo, não tenho caminho nessa área, né, o meu nome não vai adiantar nada, né, então eu preciso, na minha concepção, eu tenho uma cara organizada, estruturada, mais profissional, para que eu já conseguisse demonstrar um pouco mais de credibilidade também do meu trabalho. Então, foi o nome, né? Aí já procurei uma pessoa para
para montar essa identidade visual. E aí foi bacana, e fiz ensaio fotográfico. Ah, mas você foi pensando bem no caminho, legal. Fui. Aí eu fiz um ensaio fotográfico para ter esse material, porque, né, até hoje eu ainda não tenho uma produção assim minha, sabe? De montar, de fazer os vídeos e tudo mais, não tenho essa produção. Isso ainda é algo que eu preciso quebrar, né? Então tá aí no caminho do aprendizado ainda. Dar a cara, né? Todo mundo fala, dá a sua cara, você tem que dar a sua cara. Então, dar a cara ainda para mim é uma questão. E aí, então, fiz o ensaio, criei o logo, criei a identidade visual. A minha filha me ajudou para construir o Instagram, né? Então ela me ensinou ali o que podia fazer, a gente fez um projetinho juntas e aí a gente foi ticando o que a gente já tinha feito. Ela também trouxe pessoas do meio que ela conhece, né? Minha filha é atriz, minha filha também é produtora, dramaturga, e aí ela tem pessoas, muita editora também de vídeos, trabalha com vídeos, trabalha com teatro, e aí ela tem bastante. Então ela me indicou pessoas para te ajudar. Para me ajudar. E aí a gente fez esse projetinho juntas e saiu lá no Instagram. E aí depois disso, o que eu fiz? Continuei trabalhando com a academia, fui trabalhar num estúdio de uma outra amiga minha. Aí nisso você já tinha então um espaço, alugar? Não tinha nada de espaço. Nada de espaço. Eu fui abrir o espaço em 2023. Finalzinho de 2022 eu aluguei o espaço. É verdade. Isso. Finalzinho de 2022 eu aluguei o espaço. Aí, no dia 18 de dezembro de 22, eu inaugurei. Fiz uma inauguração, projetinho, uma recepção lá de inauguração. E aí começou. Em 23, né? Em janeiro de 23 começou. E de lá para cá vem crescendo, né? Então é um espaço que vem crescendo bem, tá crescendo igual o meu Instagram. Ele tá crescendo bem devagar, ele tem eu esqueci o nome desse crescimento, né? Ele é orgânico, né? Ele está no crescimento orgânico igualzinho o meu Instagram. E então agora para esse ano o que eu percebo? Eu percebo que eu preciso olhar mais para o Google, porque o Google é que chama. Como eu sou um lugar fixo, né? E a pessoa precisa ir até lá para ter aula, eu não tenho aula online, eu tenho de yoga facial. Aí nesse meio tempo eu conheci o yoga facial, fiz esse curso também, que faz esse trabalho com a musculatura do rosto. Que é bem legal. E rosto, que é muito legal, que é um trabalho bacana, eu nunca tinha legal. escutado falar. Eu lembro quando você mandou pra mim, eu falei, gente, como assim? Muito legal. É um trabalho, vale a pena. E a prática diária, ela modifica bem mesmo o rosto, ela ameniza linhas de expressão, traz mais vigor, traz mais vitalidade, dá um certo ar de rejuvenescimento, né, no rosto. Então é uma prática que você vê efeitos assim, não que na prática do yoga regular você não veja efeitos, você vai sentindo os efeitos, mas eles são psicofísicos, né? Então agora no yoga facial, né, que eu dei esse nome de yoga facial porque além dos exercícios, são exercícios faciais, né? São exercícios faciais, você vai encontrar até com fisioterapeutas, né? Então, tem fisioterapeutas que usam alguns desses exercícios ou parecidos, muito próximos, mas que... E alinhar, o que eu fiz? Então, eu fiz um alinhamento com algumas técnicas de yoga, como a respiração. Então eu trago esse momento, aquele momento de centração, aquele momento de você acrescentou, na verdade. Eu acrescentei. Você criou dentro daquilo isso. Uma técnica e coloquei, por isso que eu chamo de yoga facial, entendeu? Na verdade são exercícios faciais, mas eu dei esse nome de yoga facial porque eu trouxe as técnicas do yoga também. Kátia, e seus projetos futuros é ficar só com yoga? Futuramente é o que eu quero, um futuro próximo, não quero um futuro muito distante, não. Ela quer ficar só com a yoga e viajando.
Isso é uma verdade. Isso eu não vou poder negar, não. O quanto eu puder viajar, conhecer... Ô, Kátia, o que é viagem na sua vida? Olha, eu vou te falar o seguinte. Não sei se isso vai soar bem, mas eu vou falar, tá? Pode falar. Então, é assim. Quando eu tinha filho pequeno, um monte de coisa, né, para fazer, eu achava viagem, né? Um saco. Uma coisa abominável, assim. Porque é uma quantidade, assim, quadruplica a quantidade de coisa que você tem que olhar, prestar atenção, organizar e lidar. E a preocupação do filho não sumir, de ninguém roubar. Exatamente, um negócio não perder, coisa que você esqueceu, aí tem que comprar, aí deu um chabu, aí você vai lá de novo. Não é que não olha. seja bom, é todo o contexto que engloba o contexto aquilo. que engloba, exatamente. Aí você chega no lugar, tem muito mosquito, aí você sai correndo de madrugada para achar né? Você não levou. Eu fui pra praia com as meninas, o treco né? de botar na aí parede. Eu falei pro meu marido, eu não vou levar comida, porque a gente vai comprar marmita, vamos almoçar fora, porque são 4 dias e eu quero descansar. Nós chegamos lá, as minhas filhas não aceitaram as marmitas porque elas não gostaram da comida. O que aconteceu? Você cozinhou. Tivemos que ir pro mercado e cozinhar. Aí diz o Rafael, elas comem macarrão, arroz com ovo, como não gostam de uma comida deliciosa. Não aceitaram. Sim. É isso. Então, é sobre isso que ela tá falando. É sobre isso que eu estou dizendo. A praia foi ruim? Não, foi boa, porém é sobre isso. É isso. Então, então nesse tanto aí, tudo isso que eu falei, que a gente já comentou, eu achava extenuante, né? Eu descansava mais no meu trabalho do que na minha casa. Agora, depois que eu já não tenho essas, né? Então eu viajo muito sozinha, né? Eu viajo sozinha ou eu embarco em alguma programação com pessoas que eu nunca vi. Porque é justamente esse que é o legal. Conexão, né? Porque aí você vai conectar, você vai conhecer, você vai passar perrengue, qualquer viagem você passa perrengue. Não tem viagem que você não passa perrengue, viagem que não tem perrengue, não tem. Mas é que daí é um perrengue sem preocupação, é só você. Agora é um perrengue que eu resolvo comigo mesma, né? Não é um perrengue que eu resolvo. Vou comer legal, vou dormir no sofá legal, tá frio, beleza. Tá beleza, esqueci o treco, eu vim toda picada de pernilongo, tá tudo bem. Então, tomei sol demais, fiquei com insolação. Então, são coisas que você resolve com você mesmo, e às vezes, né? Kátia, você tem nos seus planos em fazer um mochilão, esses assim, pra fora? Olha, gostaria, mas eu acho que ainda que o que me prende é um pouco a língua, né? Eu não sou fluente em nenhuma outra língua. Então, para o mochilão... Aí entra a sua organização, né? Porque muita gente vai sem a língua, né? Eu sei. Mas aí a coisa minha, né? Que... Mas tu pensa, tipo assim, vou tentar uma língua para tentar fazer. Da coisa da virginiana eu sou. Ela não vai. Ela não vai. Então, a coisa da virginiana que fala, peraí, que isso daqui é muito importante. Então, mas assim... Não acho difícil, não, né? Em lugares de língua latina, eu acho que eu consigo super fácil, assim, é uma coisa que eu daria conta. E tem alguma viagem, assim, que você pensa em fazer com os seus filhos agora que eles estão grandes? Então, tem várias viagens que eu gostaria de fazer com eles, né? A gente não conversou muito sobre isso, mas eu acho que uma viagem, por exemplo, para a Europa ou para a neve seria uma coisa que o meu filho quer muito ir para a neve, né? E eu acho que para a neve juntos a gente não foi. Então, eu acho que isso daí era uma coisa muito legal da gente fazer junto. Eu acho que eu curtiria. Que legal. Eu acho que é uma coisa que eu curtiria. E no mais, assim, o que eu puder fazer, não tem grandes viagens, não é, assim, um investimento gigantesco, mas conta para mim qualquer viagem curta, lugares que eu conheço, lugar aqui perto de São Paulo mesmo, lugar no Brasil, então, viver. Tu se permite viver muito, né? Isso. É isso. Tu se permite o cinema, a pipoca, tudo. Você se permite o barzinho, o jantar. É isso. O só estar com os amigos. Isso, e aí eu me permito uma trilha, né? Eu me permito uma praia, eu estar só com os meus amigos, né? Então, é isso que eu procuro ampliar as minhas conexões, né? Ampliar as experiências que eu me ofereço, que eu proporciono a mim mesma. Porque a gente aprende pelas experiências, Essa sua parte de viagem, você só divide no seu Instagram pessoal ou tá ali no seu Instagram? Não, geralmente eu divido no meu Instagram
pessoal, primeiro, porque daí a eu Kátia, vivendo. isso, eu vivendo, e eu acho isso bem importante. Quando eu fui montar um Instagram, foi uma preocupação que eu tive, se eu juntaria o meu Instagram, ou se eu teria o meu trabalho, o meu Instagram do yoga, que é o trabalho, e o meu Instagram pessoal. E na Porque época... tu é bem ativa na tua rede social Sim. pessoal, né? Na época eu achei melhor mesmo, porque eu acho que o que eu vivo como pessoa ampara o que eu vivo como profissional. A gente não é uma coisa descolada uma da outra, a gente é uma Não. pessoa só. Mas o meu Instagram profissional, ele é uma vitrine do meu trabalho com o yoga, ele é um recorte da minha vida, né? Ele não é toda a minha vida. Uhum. Então, eu fiz questão de deixar separado e a orientação que eu recebi foi essa mesma. Porque, inclusive, a gente precisa ter cuidado, porque a gente precisa ser a mesma pessoa, né? Sim. A gente tem que ser a mesma pessoa. E, na verdade, o pessoal que segue o nosso profissional quer saber da nossa vida pessoal, Exato, né? Mas, assim, aquilo que é relacionado, aquilo que vai agregar lá no... Porque o povo agora vai querer saber das suas viagens. Isso. Então, mas aquilo que agrega o Instagram, do Instagram pessoal que agrega lá no profissional, eu sempre Mas os dois comento. são abertos, né? Os dois são abertos e eu sempre faço arroba, eu sempre faço de um pro outro. De um pro outro. Entendi. Né? Aquilo que Kátia, agrega onde um ao você se outro. vê daqui a alguns anos? Como você se imagina daqui 5 anos, 10 anos? Olha só, Vamos 5. não, 5, né? Porque... Ah, não vem que não tem essa história aí de idade. Pode parar. A idade, ela chega. A idade, ela é um número só. Eu combato muito essa questão do etarismo, né? Exatamente. Porque eu acho que... Tu tá melhor do que muitas novas. Principalmente... Saúde, nós, né? mulheres, né? A gente sofre bastante, sofre no mercado de trabalho, sofre uma certa pressão da inutilidade por conta da idade. Isso é real, isso é fato, né? Mas a idade chega pra gente. E aí, de novo, você tem que entender e aceitar qual é o seu momento. E é engraçado, é muito interessante você falar isso. Se a gente for ver, você falou ali sua idade de 57 anos, você foi empreender depois dos 50. Depois dos 50, muito depois dos 50. Que se você parasse por muita gente, mas como assim? Gente, mas é isso. 50 anos você tá hoje... Tá começando a viver pra muita coisa. Tá exato. certo, tem que ir lá fazer. É isso. Meter a cara. Se você tem um sonho, uma vontade... Vai, não desista. Não desista, isso é bem importante. Tem que ir. Não deu certo? Começa de novo, dá um passo para trás, trilha novamente. Vai de novo, porque eu acho que Deus só coloca no nosso coração o que é para dar certo e o que a gente vai conseguir. Senão, não vai. Ô, Kátia, tu tem alguma religião? Eu vou te responder primeiro daqui a 5 anos, né? Pra gente fechar as duas perguntas. Então, daqui a 5 anos eu gostaria de estar realmente só vivendo de yoga mesmo. Vai estar. Vou estar, com certeza. Não que tenha nenhum problema eu estar ligada. Eu acho que eu não vou conseguir me desconectar de ensinar formalmente. Mas eu acho que é pelo fato de estar um pouco... Isso. Menos mais corrida, voltada. né? Porque você trabalha muito, na verdade. Sim, trabalho muito. E então, assim, mas com certeza talvez eu esteja, sei lá, em algum curso de bem-estar, como professora, enfim, pode ser que eu esteja como professora nesta área, agregando também o trabalho que eu realizo com yoga. Eu gostaria muito de sair da cidade, de estar num local mais tranquilo, talvez um sítiozinho, uma coisa mais rodeada de verde, porque o verde me faz muito bem. Então, isso é uma coisa que eu gostaria muito e estou já vislumbrando aí, pensando como é que eu vou fazer isso acontecer, né? Então, esse aí, para 5 anos, tá bom. A gente já sabe que as viagens não vão acabar e as experiências que eu quero me proporcionar em termos de me conectar com pessoas, me conectar com lugares ou comigo mesma, né? Não necessariamente eu preciso estar ali com outras pessoas, eu posso estar sozinha ali observando, né?
Sim. sorvendo o que está à minha volta, com calma, com atenção, sem precisar ter resposta para alguma coisa. Sim. E aí, o que você me perguntou agora na última vez? Eu esqueci. Religião. Religião. A minha base é católica, mas eu tenho já de um tempo para cá me inclinado muito ao budismo, né? Uhum. É uma religião que fala muito comigo. O budismo é uma religião, porém é uma religião que tem uma estrutura filosófica, que é apoiada por uma estrutura, né, filosófica. E isso vem bem ao encontro de como eu penso, né? Então, uma das coisas que ampara o budismo é a meditação, é o se conhecer, né? Conhecer a você mesmo, buscar essa presença e buscar uma evolução pessoal para você lidar bem, melhor com você e ainda melhor com o mundo à sua volta. Então, eu acho que representa aí a pessoa que eu sou hoje, alguns desejos, né? Os meus desejos aí desse futuro próximo. Ai, muito bem, Kátia. Eu queria muito, muito, muito agradecer a sua presença. Tô muito feliz em ter recebido você aqui. Que você é muito importante. Gente, a gente vai encerrar por aqui, até porque o nosso tempo, a Kátia também precisa Fala ser demais. liberada junto duas pessoas que gostam de conversar bastante, né? Isso. Pessoal, sigam a Kátia nas redes sociais, sigam o estúdio dela lá, o Estúdio A Flor da Vida. Isso, segue lá. A gente vai deixar também aqui embaixo. Se o nosso assunto for relevante, também segue a gente nas redes sociais. Muito obrigada, Kátia. Quer agradecer? Quer mandar um beijo? Quero mandar um beijo, quero agradecer você, o convite, o carinho, né? Então, eu acho que por onde a gente passa, se a gente é quem a gente é, tem uma frase que eu gosto muito, né? Que é do livro A Ciranda das Mulheres Sábias, da Clarissa Pinkola Estés, que é: quando uma pessoa vive de verdade, todas as outras vivem também. Então, eu agradeço muito seu convite, agradeço estar aqui, e eu acho que, se você é verdadeira, você planta uma sementinha em cada relação que você... Obrigada, Kátia. Beijos.